Hoje o Realidade em Pauta já está de volta falando sobre o tráfico de animais silvestres. No interior de São Paulo, a nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho de profissionais de um centro de triagens de animais silvestres. Praticamente todos os dias, animais são levados para esse espaço e, na maioria das vezes, chegam em condições degradantes. No primeiro relatório nacional sobre o tráfico da fauna silvestre, cerca de 4 milhões de animais são comercializados ilegalmente no Brasil, todos os anos. E esse tipo de comércio ilegal de animais não acontece apenas em território brasileiro. De acordo com a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais, por ano, estima-se que o Brasil exporte ilegalmente 1,5 bilhão de animais silvestres. Um valor que globalmente chega a 10 bilhões de reais. Na maioria das vezes, os animais apreendidos são trazidos para um centro de triagem de animais silvestres. Nós estamos aqui em um desses CETAs, na cidade de Lorena, interior de São Paulo. Em anos anteriores, esta unidade chegou a receber uma média de 3.000 animais. Só que neste ano, do mês de janeiro ao mês de junho, o CETAS de Lorena já recebeu 2.000 animais. Geralmente, eles são trazidos pela Polícia Militar Ambiental depois de uma operação. Mas, infelizmente, é uma pequena parte daquilo que a gente chama de mercado ou universo de cativeiro ilegal no Brasil. Entre os animais recebidos estão alguns filhotes de macaco. Eles chegaram aqui em péssimas condições. Então, a gente recebe animais muitas vezes com ferimentos, com comprometimento físico, fisiológico, causado principalmente por má alimentação, manutenção irregular ou inadequada desses animais em condições insalubres e também com comprometimento comportamental. O animalzinho, por exemplo, a informação que nós temos é que era mantido em cativeiro totalmente irregular, com a quantidade de luz adequada, com a alimentação inadequada. Com as aves, a situação não é diferente. Esses animais aqui, eles são originados de tráfico, de criação irregular e ilegal, e principalmente porque eles são de espécies praticamente extinta em muitos estados brasileiros, por exemplo, São Paulo, que é o bicudo, né? Aí essa ave mostra qual a condição que eles chegam aqui, com as penas totalmente comprometidas e que demora muito eles se recuperarem para terem possivelmente condição de soltura. Esse e aquele ali também mostra bem como que eles estão em situação precária, obviamente não tem condição de soltura imediata. Esse é um caso também de uma ave que chegou cega, é um pássaro preto, e a gente imagina que ele foi realmente cego, cegaram ele para causar alguma vantagem, para ele ficar mais manso ou alguma coisa, né, para facilitar a comercialização ou alguma coisa assim. Mas esse animal está condenado, ele não pode ser solto, então ele vai ter condenado ao cativeiro. E também mesmo no cativeiro com muita dificuldade de sobrevivência, né? Essa é a realidade diária de centros de triagem como este. Um lugar tão bonito, mas que recebe com tristeza e pesar os animais que foram criados para serem livres, mas que vivem aprisionados num sistema por causa da ganância humana. E a gente volta aqui para o estúdio para continuar a conversa com a tenente da Polícia Militar Ambiental, Francine Vaz Mota. Francine, a Polícia Militar Ambiental também age de maneira ostensiva no combate a esse tipo de crime? Sim, a gente acaba fazendo algumas operações de forma preventiva
em relação a isso. A gente também tem a educação ambiental, que a gente acaba fazendo palestra para as crianças em fábricas, para acabar conscientizando em relação a esse tipo de crime. Qual é a punição prevista para quem comercializa um animal silvestre ou, quem sabe, um animal que está até em risco de extinção? E, do outro lado, para quem quer comprar um animal desses? Sim, a Lei é de Crimes Ambientais, 9.605 de 98, em seu artigo 29, ela fala que quem cria, quem adquire ou quem vende acaba arcando com as mesmas consequências. Então, a punição seria de 6 meses, a detenção de 6 meses até 1 ano, e com medida administrativa as multas variam de R$ 500 até R$ 5.000 para cada animal apreendido, e esses de R$ 5.000 seriam os que estariam ameaçados de extinção. 5.000 se estiver ameaçado de extinção. Isso. Um animal que está fora dessa lista, uma multa de R$ 500. R$ 500 por animal. Parece pouco, Francine, mesmo se pensando que vai ser por cada animal que for encontrado com esse criador, mas parece pouco. Acaba sendo um valor que parece pouco. Às vezes a gente faz algumas apreensões de vários animais na mesma residência, e acaba pesando um pouco mais para o criador. Claro. Agora, a gente já mostrou ali que os animais, quando são apreendidos, acabam indo para algum centro de triagem, como nossa reportagem mostrou, com a intenção de, depois de tratados, serem devolvidos à natureza. Será que tem algum percentual de quantos animais conseguem voltar, se adaptar à natureza? Porque você me dizia aqui fora do ar que esses animais passam por um processo de estresse enorme quando estão em cativeiro. E isso pode dificultar a retomada deles no ambiente natural, não é? Isso. Para isso, eles passam por uma quarentena. Então, eles ficam um período para ser verificado se eles têm alguma doença, como que eles vão reagir em meio a outros animais. Posterior a essa quarentena, eles vão para o contato no habitat com outros animais da mesma espécie, dentro do centro de triagem mesmo. E com o tempo, quando é verificado que eles já estão em situação de acostumar com o meio, eles são levados para o habitat natural. Tanto que a soltura deles não é feita nem aqui na nossa região. Então, cada animal acaba sendo solto na sua região. De origem. Então, exemplo, o papagaio. Eles têm que acumular, juntar uma quantidade de animais e são levados para o Mato Grosso. Certo. Francine, a internet, ela facilita que esses crimes ambientais tenham uma proporção maior? A nossa repórter falou que, usualmente, por exemplo, no centro de triagem de Lorena, era uma média de 3.000 animais recolhidos por ano. Agora, neste ano, em um semestre, já foram quase 3.000 animais recolhidos. Será que a internet tem a ver com isso? Facilita o acesso de quem quer um animal de maneira irregular e isso acaba, de alguma forma, também incentivando criadores irregulares? A internet acaba ajudando porque a comunicação é muito rápida e, por vezes, a gente não consegue ter acesso a esse tipo de conversa, de comercialização. O que nos ajuda muito é quando a gente tem alguma denúncia, né, de algum grupo de WhatsApp ou algum perfil de Facebook que a gente consegue ter acesso para poder verificar essa situação. Mas a comunicação entre eles é muito rápida e muitas vezes a população não tem até o conhecimento do que pode ser criado, o que não pode, que ela pode comprar, o que não pode, o que precisa. Então, por vezes, quando a gente faz alguma fiscalização, até pergunta, mas como é que eu faço para adquirir? Tem como regularizar? Porque às vezes até o comprador não tem tanto conhecimento. Agora, quem está vendendo de forma irregular, geralmente eles sabem e o comércio pela internet acaba sendo bem mais fácil para eles. Claro. Há muitas pessoas, Francine, que gostam, né? Gostam dos animais e, na verdade, é por isso que esse comércio ilegal existe, porque há pessoas que, na teoria, gostam de animais, mas quando a gente vai pensar a fundo, não gostam porque estão dispostas a fazer os animais passarem por tudo isso que passam para ter um exemplar em casa. Agora, a pessoa quer muito ter um bichinho desses em casa. Como fazer para tê-los de maneira regulamentada, legal, sem ferir, sem maltratar esses bichos? Realmente é comprar mesmo nas lojas que têm autorização para venda do IBAMA. Então, o IBAMA é o órgão que faz a autorização, que tem um licenciamento para isso. Então, tem algumas lojas em determinadas cidades que têm essa autorização para venda. Então, já compra com nota fiscal, com anilha, tudo certinho. Nada de comércio irregular. E é importante salientar que não é qualquer animal que vai estar à disposição,
Quer dizer, as pessoas querem, tem um sonho de ter um bichinho específico, mas esse bichinho específico não pode ser comercializado. E aí, muitas vezes, é por isso que se busca essa via escusa, não é? De um criador ilegal, irregular, que vai fazer esse tipo de atitude. A pessoa tem que entender que não são todos os animais que é possível ter em casa. Às vezes ela acha que é bonito, que é bom ter em casa, mas dependendo não sabe qual a consequência que vai ter depois. Quando esse animal estiver maior, quando esse animal estiver dando muito gasto em relação à alimentação e a demais cuidados. E entender que os animais têm o seu próprio habitat, que para eles é muito complicado e maléfico tirar do habitat natural dele, onde ele tem a cadeia alimentar, onde ele tem o equilíbrio ecológico, o equilíbrio ambiental, para trazer para dentro da casa, que vai estar numa situação de estresse, vai totalmente mudar o habitat dele. Então as pessoas têm que entender essa situação dos animais, né? E esse tipo de ação acaba impactando muito também no ecossistema como um todo, né? Porque você tem criadores que estão tirando centenas, milhares, milhões de animais do seu ecossistema e aí, como você disse, acaba quebrando todo um equilíbrio ambiental que havia naquela região, porque era necessário que aqueles animais estivessem lá, cumprindo a função que eles têm naquele ecossistema. Sim, isso é uma coisa muito importante de lembrar, que tem toda essa parte de desequilíbrio ambiental e que o animal estando ali no local, no habitat natural dele, ele tem toda a parte, a importância dele na cadeia alimentar, no equilíbrio ambiental. E também outra coisa que é importante lembrar, que alguns animais podem trazer doença para o ser humano, que tem a ver com as zoonoses. Então tem alguns animais que a gente tem até que tomar cuidado para trazer para dentro de casa. Só prejuízos nesse tipo de crime. Agradeço muito, Francine, pela sua colaboração aqui com a gente. Agradeço também à Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, que permitiu a sua presença com a gente aqui hoje. Eu agradeço novamente, né, o espaço, a oportunidade de mostrar um pouquinho como que é o nosso trabalho, as consequências que esse crime pode trazer para as pessoas e também para os animais, que são os mais importantes. É verdade, os mais atingidos. Obrigado, Francine. Olha, a venda ilegal de animais é uma das formas mais cruéis de destruir a fauna brasileira. Nós que somos um país com um vasto número de espécies e de uma beleza espetacular, não deveríamos ter esse tipo de conduta e as consequências vão além. A sociedade como um todo sofre as consequências disso. Já podemos ver uma espécie de esvaziamento das florestas, um número cada vez maior de espécies em extinção, animais selvagens como transmissores de várias doenças e, claro, um desequilíbrio da natureza. Que a gente possa fazer essa reflexão e defender esse patrimônio que é do Brasil. O programa de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro.